Seja bem-vindo ao Conexão Saúde Minas. Eu sou Luana Pacheco, enfermeira, atuo na área de gestão em saúde e estou caminhando agora para 15 anos de atuação. Quero te dar as boas-vindas, pedir para você já convidar a sua família, seus amigos para assistir ao nosso podcast. Conexão Saúde Minas tem um objetivo muito específico, que é levar até você informação segura, informação científica, estudada, respaldada, relevante, com os melhores profissionais aqui do Triângulo Mineiro, os profissionais que de fato trabalham com seriedade, credibilidade e grandes pessoas aqui da nossa região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, e por que não dizer de Minas Gerais, uma vez que a gente tem também convidados aí de Belo Horizonte e outras regiões que têm se feito presente aí ao decorrer desses 2 anos de inauguração do Conexão Saúde. Hoje, o nosso foco principal é levar até você aquela pessoa que de repente você gostaria de ter acesso, mas que a agenda é cheia e que você ainda não conseguiu aí tirar uma dúvida, saber como acessar esse profissional e quer engajar, quer ter ali aquela pessoa pertinho de você. Por aqui você vai conseguir não só ouvir, como também tirar as suas dúvidas. Pode deixar seu comentário. De antemão, já se inscreve no nosso canal, já curte aí o link, porque assim você ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas e compartilha com muita gente. Porque hoje, informação em saúde tem saído tantas coisas, tantas informações que a gente não sabe nem se são reais. E aqui o conteúdo ele é válido, ele é de verdade, ele é verdadeiro, ele tem credibilidade, ele tem estudo, tem respaldo, tem um background muito forte por trás, devido aos profissionais que a gente convida. A gente seleciona a dedo, são profissionais de fato que passaram por grandes universidades, têm graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, investem aí em estudo, tá? E aí a gente vai falar muito de ciência aqui no Conexão Saúde Minas. Então, já faz aí o seu papel de compartilhar, de nos ajudar a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, é a segunda vez que ela está aqui com a gente, que é a doutora Vitória Agresta. A doutora Vitória, ela é coloproctologista, ela também atua na cirurgia geral, não só na cirurgia geral, mas na cirurgia de trauma. Doutora, eu estou muito feliz de ter você, acho que você faz uma diferença muito grande, né? Não é à toa que da primeira vez que a gente gravou até hoje, eu já te vi recebendo premiação de várias formas, né? Sendo homenageada, vendo só seu Instagram crescendo, e é muito merecedor, porque você tem conscientizado com informações que realmente importam, que realmente salvam uma vida, que salvam uma pessoa de uma situação de urgência, e a gente vai falar muito sobre isso hoje. Quero que você se apresente, seja muito bem-vinda de novo aqui com a gente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade novamente. Realmente esse espaço é muito importante, muito especial. Não adianta só a gente trabalhar, né, nos nossos consultórios, hospitais, a gente precisa fazer com que o nosso trabalho chegue na casa de todas as pessoas, né? Nem que seja na forma de informação. Então, estou muito feliz novamente de estar aqui. Sou coloproctologista, hoje é minha maior área de atuação, né? Sou preceptora da residência médica da Universidade Federal de Uberlândia. Me formei aqui, fiz residência fora, né? Mas voltei porque aqui é meu lugar. E, enfim, tô aí trabalhando nessa área, principalmente, meu objetivo principal é justamente levar informação e conscientização sobre doenças coloproctológicas, principalmente o câncer de intestino, que a gente precisa falar, repetir, falar de novo, gravar e várias vezes até as pessoas entenderem e realmente se conscientizarem que é um tema extremamente importante. Perfeito, perfeito. Para a gente começar a falar, né, para quem é leigo, não é da área de saúde, o que significa a palavra coloproctologia? Do que se trata? Bom, coloproctologia é a área da medicina, né, que atua nas doenças relacionadas ao intestino grosso, reto e ânus. E essa atuação, ela é uma atuação principalmente cirúrgica, né? Então, para a gente se formar coloproctologista precisa fazer a residência de cirurgia geral antes, mas existe uma atuação muito importante clínica também, tá? Então, doenças não cirúrgicas, né, como constipação, e aí a gente tem diversos tipos aí de constipação, hemorroida, porque nem toda hemorroida a gente precisa operar, enfim, outras doenças que a gente consegue tratar clinicamente, né,
de forma não cirúrgica. Perfeito. Essa parte clínica, então, envolve não só a área específica do coloprocto, mas de uma forma geral, nutrição, tudo, né? Isso, Porque tudo falando de intestino, isso, tudo que envolve ali a parte, né, intestinal. doutora Vitória, a gente falou isso no nossa primeira gravação, mas eu queria que você reforçasse a importância do intestino no nosso corpo, no nosso organismo. Muitas pessoas falam que o intestino é o segundo cérebro, né? Por que da importância? O que que o intestino é responsável pelo quê no nosso corpo? Bom, o intestino, ele metaboliza tudo aquilo que a gente consome, né? Todos os nossos alimentos. E essa metabolização, né, ela está diretamente ligada com o nosso cérebro. Então, a gente precisa estar em equilíbrio com o nosso intestino para que todo o restante do nosso corpo funcione também de forma equilibrada, né? Na verdade, o corpo, ele só ele é uma máquina, né? E ele precisa funcionar de forma equilibrada todos os órgãos, tá? Não adianta só uma parte estar funcionando. E o intestino, ele tem essa função principal, porque a maior parte da nossa vida a gente está ali, né, consumindo alimentos que vão passar diretamente no nosso intestino, vão ser metabolizados, né? Se são alimentos saudáveis e de qualidade, a gente tem o intestino funcionando também de forma saudável e de qualidade. Perfeito. E aí, no intestino, você falou que é responsável por fazer todo esse equilíbrio. Quando está em desequilíbrio, a pessoa pode passar por N problemas, desde falar de emagrecimento ou de engordar, o metabolismo de forma geral e, além disso, outras doenças, é isso? Isso, questão também de imunidade, né? O paciente que ele tem uma alimentação ruim, ele acaba tendo, fica num estado de inflamação constante. Então, ele tem uma imunidade pior do que um paciente que se alimenta bem. Se a gente contrai alguma doença, né, estando nesse estado de inflamação, a gente tem menos chance de sair dessa doença mais rápido, né? Comparado também com o paciente que se alimenta melhor. Então, não só questão, né, de estar saudável, de emagrecimento, mas também principalmente de questão de imunidade. Prevenção de agravos, né? Isso. E aí, eu percebi que você, nos últimos meses, você falou muito sobre a conscientização do câncer de intestino. Até aqui em off a gente estava falando, né, da situação da Preta Gil, que foi algo que, de repente, abriu a visão, né, Sim. das pessoas Uhum. pela falta de conhecimento mesmo, né? E a gente tem percebido que esse tipo de câncer, o câncer de intestino, ele tem acontecido não só com pessoas acima de 50 anos, mas com pessoas mais jovens Sim. também. Por quê? Por que que isso tem acontecido? Pelo estilo de vida, tá? Basicamente pelo estilo de vida. Então, assim, o caso da Preta Gil, ele trouxe à tona uma questão muito importante, que é de cada um olhar para si, né? Porque a Preta Gil é uma mulher jovem, com acesso aos melhores tratamentos, né? Acho que eu posso dizer isso aqui. E mesmo assim, teve a doença e teve o desfecho que teve. E há esse questionamento, né? É alguma alteração genética, alguma coisa familiar? E na verdade, não, né? Não tô falando aqui especificamente da Preta Gil. Mas a maioria dos casos de câncer coloretal em pacientes mais jovens tem ligação com o estilo de vida, né? Nos últimos anos, nos últimos ali 30, 40 anos, a gente tem tido uma alimentação muito mais industrializada, consome muito mais alimentos ultraprocessados, pouca fibra, poucos alimentos naturais, né? Pelo estilo de vida mesmo, né? A gente corrido, trabalha muito. Então, assim, é muito mais fácil comer uma coisa ali que tá pronta, né? Congelada e rápida, do que parar para fazer, né? Para cozinhar o seu próprio alimento. E isso acaba nos colocando em risco em relação ao câncer coloretal. Então, esses pacientes, né, mais jovens com esse diagnóstico, na maioria das vezes, questão de estilo de vida, tá? Além disso, a questão do tabagismo, né? Que apesar de todas as campanhas, a gente tem visto muitas pessoas jovens fumantes, né? Fumando cigarro eletrônico, fumando cigarro de palha. A questão da obesidade, porque aí junto com a alimentação ruim, vem a questão da obesidade, de não praticar atividade física. Então, tudo isso coloca esse grupo de pessoas que anteriormente estava talvez protegida, entre aspas, né, em risco em relação ao câncer coloretal. Perfeito. Doutora Vitória, quando a gente fala de doenças relacionadas, né, câncer de forma geral, quando a gente fala do câncer, a gente fala da questão genética que você colocou e do estilo de vida, ok. Mas assim, dentro desse contexto, a gente fala muito, né, de ter um estilo de vida saudável, da alimentação saudável e tal.
Com a área médica, o que que é importante para o médico identificar? Quais que são os sintomas ali que o médico pode olhar e falar, não, isso aqui tá com alguma suspeita, eu vou precisar fazer uma triagem, exames mais profundos. O que que são os sinais, assim, de alerta para a população? Principalmente para a população mais jovem, que às vezes vai mascarar aquele sintoma ali e atrasar um diagnóstico. A gente, na verdade, tem alguns sintomas, né? Vou falar rapidamente aqui deles, mas, por exemplo, um sintoma que os pacientes costumam ignorar, que é o sangramento nas fezes, né? Que é uma coisa assim, é normal, todo mundo já teve, né? Uma vez na vida. E, na verdade, pode ser um dos primeiros sintomas relacionados ali ao câncer, tá? Uma outra coisa, uma anemia que não tem justificativa. Então, é aquele paciente que faz um exame de rotina, um check-up e viu ali, né, que tem uma anemia. E muitas vezes o paciente fala, tá tudo bem, não tô sentindo nada, não preciso investigar. E isso pode ser um sinal, né, do câncer não só coloretal, mas de outros cânceres, tá certo? Dor abdominal. Qual é a questão, né? Eu vejo que talvez as pessoas elas esperam um sintoma muito intenso, né? Muito forte. E isso, aquele sintoma assim que vai deixar o paciente acamado. Eu não consigo trabalhar. E na verdade, não. Na verdade, o câncer, de uma forma geral, ele começa silencioso, né? Ali, incipiente, um sintoma, um mal-estar. Antes eu conseguia fazer tal coisa, agora eu não tô conseguindo. Então, Diarreia, por exemplo, pode ser um sintoma? pode, apesar de não ser o mais comum, mas pode sim, tá? A gente percebe mais no câncer coloretal, na maioria das vezes, a constipação ou a alternância do hábito intestinal. Aquele paciente que constipa e tem diarreia, constipa e diarreia, tá? Mas a diarreia também pode ser, sim, um sinal de alarme. Olha, tem muitas coisas que vêm aqui. A gente elaborou aqui algumas perguntas para fazer para você, mas muitas coisas me vêm à mente durante a nossa conversa. Primeiro que existem múltiplos fatores para procurar um coloproctologista, falando de câncer, falando, né, de todas essas doenças. Uhum. E algumas coisas me vêm aqui à mente, que é quando a gente fala de saúde intestinal, né, sintomas, sinais, sintomas. Existe algum público que tenha um risco maior para as doenças intestinais? Ou não? Não tem nada a ver? Tipo, sei lá, fator genético que influencie, ou algum comportamento que seja de risco maior? Igual você falou dos fumantes. Sim. Não de uma forma geral, né? Mas assim, se a gente pensar separadamente em cada doença, existem grupos de risco, sim. Então, assim, câncer coloretal, principalmente pessoas, aliás, deixa eu reformular, né? Qualquer pessoa acima de 45 anos, né, precisa estar em acompanhamento com um proctologista e pessoas que tenha casos na família, tá? Principalmente de primeiro grau. Então, isso falando de câncer coloretal. Um outro grupo de pessoas que talvez seja muito pouco falado são pessoas que vivem com HIV, tá? Pessoas que vivem com HIV, mesmo que esteja controlado, carga viral indetectável, são pacientes que têm ali um risco maior para outras ISTs. E esses pacientes, quando eles têm alguma queixa, como por exemplo, sangramento anal e dor no reto, né? A primeira coisa que vem na cabeça é hemorroida. Que geralmente as pessoas são assim, né? Sangrando é hemorroida. Mas quando o paciente convive com HIV, mesmo controlado, a gente tem doenças específicas que esse grupo de pessoa tem maior risco, tá? Que são as retites por clamídia, por gonorreia, mesmo, mais uma vez, mesmo estando com a doença controlada, tá certo? HPV também ou não? HPV também. Além disso, essas pessoas, elas também têm uma chance maior de câncer anal, que é diferente do câncer coloretal, tá? E aí, o certo seria essas pessoas fazerem o preventivo anal, que é mais ou menos como as mulheres fazem, né? Que antigamente a gente chamava de Papa Nicolau. Hoje existe um exame que chama colpocitologia anal. Uhum. E o ideal é que pessoas que vivem com HIV façam essa coleta, tá? Que é uma coisa pouquíssimo falado por aí. Além desse grupo de pessoas, pessoas que já tiveram HPV, tá? Mesmo sem HIV, devem fazer a coleta, mesmo HPV do colo do útero, ou HPV em outras, né, em outras regiões do corpo, e pessoas que praticam sexo anal. Então, são grupos de pessoas que deveriam fazer essa coleta. Olha só, então você trouxe uma questão importante aqui. Pessoas que praticam sexo anal têm que ter um cuidado aí
Isso, porque Região. são pessoas que estão ali mais propensas a contraírem ISTs, né? A gente sabe que o câncer anal, ele vem do HPV, e o HPV é uma doença silenciosa, né? Muito silenciosa. Às vezes a gente já teve contato, tá infectado com HPV e não manifesta. Verdade. E aí a citologia, né, a colpocitologia é uma forma da gente detectar isso. Não só do útero, mas então essa eu não sabia. Isso, anal. É praticamente Chama colpocitologia anal. isso. É bem parecido com o que a gente faz, né, no ginecologista, mas a gente coleta ali da região do canal anal. Interessante demais. Saber informação é sempre muito importante. Agora eu queria te perguntar o seguinte, assim. Quando a pessoa percebe que ela está com sintomas, a reação natural é o medo. Sim. A maioria, né? A gente que tá na área atendendo ali, a gente sabe disso. Uhum. E até a gente mesmo. Quem nunca teve algum sintoma que você fala assim, ué, o que é isso que eu tô sentindo, né? Sim. Então tem o medo, tem uma reação ali de dúvida, de questionamento. Por que é importante a gente combater esse sentimento e buscar ajuda, né? Como lidar com essa situação de se deparar com medo ao invés de fugir, buscar de fato uma ajuda, uma conscientização aí para tratar esse possível diagnóstico? Acho que a coisa mais... tema, né? Isso. Mas assim, a coisa mais importante é a gente entender que qualquer doença, oncológica ou não, ela tem maiores chances de tratamento, né? E tratamento talvez mais fáceis, né? Se diagnosticado precocemente. Qualquer doença. Principalmente a doença oncológica, principalmente câncer. Então, você tem o sintoma, né? E você pensa assim, prefiro não saber o que eu tenho. Infelizmente, né? Se você já tá com algum tipo de câncer, o fato de você não fazer o diagnóstico não vai fazer esse câncer sumir, né? Não é assim que funciona. Muito pelo contrário. A doença vai progredir, né? E vai te colocar numa situação de diminuição das possibilidades de tratamento. Então, se a gente faz o diagnóstico precoce, a gente tem muito mais possibilidades de tratamento e de cura, né? Quanto mais tardio o diagnóstico, menores as possibilidades de tratamento e menor a chance de cura. Doutora, não especificamente sobre o câncer, mas falando sobre esse assunto, acho que alguns pontos eu queria trazer aqui que podem ser dúvidas de muitas pessoas, né? Uhum. A gente está falando aqui do medo de ter um diagnóstico, de perceber um sintoma e aquilo realmente ser alguma doença e tudo mais. Em relação ao público masculino, existe uma procura menor? Tem algum preconceito desse público? Por que que a gente precisa também, talvez, direcionar um pouco mais, às vezes, para o homem ou para a mulher, determinadas falas? E o que você vê aí no dia a dia do consultório para trazer isso, assim, em pauta? Porque eu vejo muito falar sobre o preconceito do homem, né, em cuidar dessa região. Uhum. Na verdade, o homem, né, assim, já existem estudos, né, o homem cuida menos da saúde do que a mulher, Sim. de uma forma geral, independente da região. Quando a gente está falando da região anal, né, esse preconceito existe e ele é maior ainda. Então, realmente, né, o que a gente vê são mais mulheres procurando, mais mulheres se prevenindo, mais mulheres preocupadas e homens realmente procurando numa situação de maior gravidade. E o importante, né, da gente combater isso é o que a gente está conversando aqui, porque todo diagnóstico precoce, ele oferece mais chances para o paciente. De cura. De cura, né? Como que são as chances de cura? Você tem algum dado, assim, para trazer pra gente? Sim, em relação ao câncer coloretal, quando ele é diagnosticado precocemente, que é aquele câncer que não tem metástase, ele tem chances de cura acima de 90%. Então, isso é muito alto. É muito. É muito alto. E aí, às vezes, a pessoa pode se perguntar, nossa, mas por que tantas pessoas morrem, né? Por que tantas pessoas estão vivendo aí com câncer numa situação de maior gravidade? Porque a maioria faz o diagnóstico no momento tardio, né? E por isso que a gente tá aqui batendo a tecla nessa questão da prevenção. Então, a prevenção não tem que esperar ter um sintoma. Não, de forma alguma. E era isso que eu ia complementar. Por quê? O diagnóstico precoce, ele acontece quando a pessoa tá, na maioria das vezes, quando ela tá assintomática. É aquela pessoa que já tem a idade para fazer colonoscopia, não tá sentindo nada, o intestino tá funcionando bem, não tem histórico familiar, come saudável, né, faz atividade física, não fuma, aquela pessoa, assim, ideal.
É tudo perfeito. Tudo perfeito. E aí faz a colonoscopia, descobre um tumor pequeno, uma lesão pequena, que a gente opera, né? E a paciente está ali curada, não tem que fazer nenhum tratamento adicional. Agora, a partir do momento que o paciente já tem algum tipo de sintoma, realmente as chances desse diagnóstico já ser no momento que o tumor tá maior, ou que ele já tenha metástases, e aí as chances de cura, né? O que eu falei aqui, diminuem. Diminui. E tem diferença do câncer intestinal quando ele acomete o homem ou acomete a mulher, ou normalmente procede o segmento ali da doença é mais ou menos da mesma forma, não muda entre um e outro. Não muda, tá? O câncer, ele se comporta, assim, igualmente, né? Independente de ser Não é mais homem ou mulher. agressivo em um Não, ou outro, não. não. Certo. E aí, doutora, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente trazer. Já que existe, além a prevenção e tudo, acho que é importante a gente falar também das receitinhas milagrosas que a gente tem visto no Instagram. Instagram, TikTok, receitinhas que falam, já ouvi falar, vamos desparasitar. Vamos colocar o intestino para funcionar. Vamos fazer um detox. O que você tem a falar sobre essas receitas? Sem medo. Funciona, não funciona? Se pode ter algum impacto negativo no organismo? Tô brincando, gente. Assim, tudo a gente precisa fazer baseado em evidência científica, né? Então, assim, realmente existe muita coisa, né, na internet sobre eu falo assim, que as pessoas gostam muito de falar sobre intestino, Muito. né? Não só isso, mas, por exemplo, enema de café, Nossa, essa eu nunca tinha visto. enema de café, limpeza do cólon, acho que é hidrocolonterapia, né? Que é quando a pessoa interna e joga um monte de água ali no intestino para lavar todas as fezes. Então, assim, são terapias, né, vou dizer assim, que não tem evidência científica, inclusive a Sociedade Brasileira de Coloproctologia já soltou uma nota falando sobre isso, né? Então você é contra e tudo mais. Assim, a gente precisa colocar para o paciente que essas terapias que não têm evidência podem trazer riscos, né? Porque não tem estudos suficientes para saber quais são os benefícios, quais são os possíveis riscos, para quem que tá indicado, para quem que não tá. Então, assim, até hoje, né, o que a gente se sabe é isso, que não tem evidência científica e não tem evidência científica não está indicado. Já ouvi falar do vinagre, né? Que tomar tanto de vinagre, cada dia você vai aumentando. Para poder fazer uma limpeza. Tem várias coisas aí falando para intestino. Bom, então, não tem evidência científica, pessoal, ó. A doutora já está orientando aqui. A gente tem que seguir aquilo que realmente tem comprovação, a ciência sabe que tem resultado, né? Eu acho que uma dúvida também é essa questão de pequenos diagnósticos, às vezes de despertar medo na pessoa. Por exemplo, um pólipo intestinal, alguma coisa ali sinalizando na região anal uma hemorroida. O que eu faço quando eu tenho um diagnóstico desse? Como que eu vou me cuidar, né? A forma correta aí do cuidado diário. Primeira coisa, procurar um especialista, né? Procurar um proctologista. Também falando, né, novamente aí da internet. Hoje as pessoas têm muito acesso a muita informação. E vou falar um pouquinho sobre os pólipos, né? Então, assim, a gente faz uma colonoscopia, encontrou ali um pólipo, veio o resultado do anatomopatológico, né? Que é aquela biópsia que a gente faz do pólipo. E aí, a primeira coisa que o paciente faz, internet. E aí, ali na internet já vem um monte de coisa escrita. Algumas coisas são reais, outras coisas não. Mas aí o medo aumenta, né? Às vezes até o medo do paciente voltar no retorno, porque tem medo de ouvir algo ruim do médico. E, na verdade, o médico, ele tá ali como seu amigo. Ele quer cuidar de você e te orientar qual o melhor tratamento, né? Qual o melhor segmento. Muitas vezes, falando de pólipos, a gente tira e o paciente vai fazer apenas um segmento, né? Colono daqui 2 anos, daqui 5 anos. Então, assim, a gente precisa conversar, né, com quem realmente estudou para isso, né? A gente estudou para isso. Então, quer dizer que depois de um resultado clínico ali, né? Investigação clínica e veio uma alteração. Não significa que essa pessoa tem que fazer um acompanhamento anual, vai depender do que é essa. Isso. E a maioria dos pólipos, quando eles são pequenos, né?
O paciente, inclusive, pode repetir a colonoscopia depois de 5 anos, mesmo com pólipo, tá? Situações individualizadas, pólipos pequenos, né, cuja o anátomo patológico permite que isso aconteça. É diferente do que as pessoas pensam, não é assim. Eu vou repetir daqui 6 meses, né? Daqui 1 ano, todo ano. Não, a gente sempre vai avaliar o resultado da sua última colonoscopia para te dizer quando que é a próxima colonoscopia que você precisa fazer. É um diagnóstico comum? Não, a gente sabe que não é normal, Uhum. mas é comum? Pólipos. É. Sim. Hoje a gente tem uma taxa ali de detecção de pólipos bem alta, né? Não só pela quantidade de pessoas fazendo colonoscopia bem depois dos 45 anos, né? Então, principalmente pacientes ali que começam a fazer colono com 55, 60, 65. Então, é aquele paciente que né, com certeza, uma chance alta de encontrar algum pólipo. E também por a questão, né, novamente, ali dos fatores ambientais, porque assim, o câncer, ele vem de um pólipo. Então, essa exposição prolongada aos alimentos, né, que têm carcinógenos, alimentos ultraprocessados, primeiro ele vai fazer com que você tenha um pólipo, né, para depois o tumor. Então, também é um fator de risco para que a gente encontre mais pólipos. Entendi. Doutora, a gente falou aqui dos cuidados, né? Que o pessoal da internet aí traz um monte de invenções. Mas quais que são os cuidados certos com essa região íntima que é, né, a região anal, perianal, o reto, enfim. Tem algum cuidado? Eu vi você falando do papel higiênico, né? Uhum. Qual que é a forma certa de cuidar dessa região? Olha, esse tema do papel higiênico, ele é polêmico. Porque às vezes a gente fala isso no consultório, né? E aí o paciente já fala assim: oi? Eu aprendi errado a vida inteira. A vida toda. Mas eu também aprendi que o certo era limpar com papel higiênico. Perfeito. E assim, né? O que a gente sabe hoje? Que o papel higiênico, mesmo folha dupla, aquele, né? Mais massa. Mas se ele acaba fazendo uma fricção ali na região perianal. E essa fricção espalha as sujidades de fezes. Então, assim, uma vez que você utiliza o papel higiênico, não limpa da forma como você gostaria, e aí isso faz com que você limpe várias e várias vezes, né? Até chegar ali naquela limpeza ideal, e ali você tá friccionando, tirando a proteção da pele, Legal. né? E isso faz com que você tenha, com que você possa ter, né? Não com que você tenha, mas com que você possa ter mais lesões, fissura, coceira ali na região do ânus, algum machucado, se já tá com a hemorroida inflamada e passa papel higiênico, vai piorar. Então, assim, a forma mais sutil, né, de limpar é usando água, tá? Lavando. E aí essa água, ela pode ser ou no banho, né, tomar banho enfim, né, chuveiro, ou usando o chuveirinho. Lembrando que a água do chuveirinho tem que cair de cima para baixo, tá? E não de baixo para cima, aquele jato que faz pressão ali na região do ânus. Importante demais. O pessoal ri, mas é uma coisa que a gente tem que entender. Olha, E depois que você muda, né, que você fala assim, achei meio estranho, mas vou tentar. Você vê que realmente é melhor. tem diferença. E olha, a questão também a gente falou aí, você estava falando do pólipo, né? E a questão da hemorroida. Qual que é o impacto disso no dia a dia da pessoa e quais são os cuidados que a pessoa precisa ter? Porque eu acho que não deve ser uma situação rara, né? Não. Na verdade, a hemorroida é bem comum também. Talvez a maior queixa ali no consultório, né? Bom, as hemorroidas, a gente precisa primeiro entender o que levou o paciente a ter a hemorroida, cuidar desse fator de risco, né? Para tratá-las, certo? Porque, na maioria das vezes, né, o paciente que convive com a doença hemorroidária é aquele paciente que se acostuma e vive em função dela. Então, assim, minha hemorroida tá atacada, eu não vou sair de casa. Eu vou viajar, preciso de toda uma questão para conseguir usar o banheiro. Então, assim, acaba vivendo em função ali da doença hemorroidária. Apesar de hoje a gente já ter aí várias técnicas, né, tecnologias aí para tratar a doença. Então, precisa ser tratada, tá? Esse tratamento não necessariamente é cirúrgico. A gente tem tratamentos que são medicamentosos, procedimentos no consultório para tratar a doença hemorroidária. Claro que vai depender do grau, né? Não são todas, que a gente tem todas essas opções, mas com certeza tratar, né? E não conviver com ela. Porque a gente tem tratamento e o paciente consegue ficar sem ela e viver tranquilamente. Quais que são os sinais, doutora, de início ali da doença?
A doença hemorroidária, ela pode trazer alguns sinais, tá? Ela não é tudo a mesma coisa. Então, assim, pode ser o sangramento, sem o paciente perceber nenhuma bolinha, nenhum edema na região perianal. Certo, Pode ser coceira, tá? A coceira, ela pode ser um sinal de hemorroida. certo. Pode ser o volume mesmo, né? Então, aquele paciente que, principalmente na hora da evacuação, percebe que sai ali um volume para fora do ânus, uma bolinha, né? Ela pode retornar ou não. É, acredito que esses são, sim, os principais, né? Perfeito. Dor, né? Não falei da dor, mas a dor também pode ser um sintoma ali da hemorroida. É interessante falar, acho que é importante falar sobre todas essas questões. Uma das coisas que você colocou e que eu acho interessante te perguntar é sobre o intestino que é mais lento, que funciona menos, que é uma situação, eu acredito que muito comum, Também, né? sim. Ter o intestino mais lento ali, mais preso, talvez até pela alimentação, né? Pouca hidratação e tudo. Existe um risco associado também à questão do câncer intestinal, pelo que você falou. Sim. Como entender que o que tá ali dentro do que é, vamos dizer assim, não é o normal, mas que é, sei lá, suportável, aceitável? Na verdade, a gente tem uma métrica, tá? Uhum. Então, assim, o que é normal do intestino? Funcionar no mínimo 3 vezes por semana, tá? Ah, E no máximo 3 vezes por dia. Então, né, nesse intervalo aí é o que a gente considera de um intestino estar funcionando normalmente. Além disso, além da frequência, a gente tem que avaliar alguns outros fatores, tá? Que eu vou citar aqui. Então, a gente tem que avaliar a consistência das fezes, a gente tem que avaliar se o paciente, na hora que ele evacua, se ele tem a sensação de que de alívio, né, de que evacuou tudo, ou se tem aquela sensação de que ficou um pouco para trás. E o esforço, né? Se aquela evacuação que tem que fazer muito esforço, fica ali no vaso muito tempo. Eu costumo brincar assim no consultório. É um momento de sofrimento ou é um momento de alívio? Por quê? Às vezes o paciente, ele vai ao banheiro todos os dias, né? Faz cocô todos os dias, mas é assim, sofrido, meia hora sentado no vaso, fezes fragmentadas, né? Que a gente costuma dizer de bolinhas. Então, assim, a gente não avalia só a frequência, tá certo? A gente tem que avaliar todas essas outras questões que eu falei aqui. E aí, falando, né, agora do intestino preso, né, o que ele causa para a pessoa, além do mal-estar, né, barriga inchada, distensão abdominal, gases, mas ele realmente coloca ali um fator de risco a mais para o câncer de intestino, porque as fezes que ficam ali impactadas no intestino, né, claro que isso é a longo prazo, né, não é uma coisa do dia para a noite, ela acaba colocando a mucosa do intestino num estado de inflamação constante, aumentando o risco do câncer de intestino. E assim, né, a gente tem ali vários tratamentos, né? Não só o tratamento comportamental, mas medicamentoso. E uma outra coisa que eu acho que é importante falar aqui, aproveitando esse tema, é que nem toda constipação é falta de água e fibra. Apesar de que a maioria tá? Mas existem outras questões, tá? Questões anatômicas. E aí a gente consegue tratar ali no consultório, inclusive com cirurgia, para melhorar o dia a dia da pessoa. perfeito. Vou fugir um pouquinho do tema, Sim, vamos lá. mas uma dúvida minha, pessoal. Uhum, Luana, falando da saúde da mulher, sim. você sabe, a gente trabalhou pontualmente né, em alguns casos aí. Endometriose. Hum. Qual que é a relação da doença com o intestino? Quais são os sinais que a pessoa tem ali um impacto no intestino? E o que isso pode causar para a mulher? Que eu acho que a grande parte das mulheres não tem noção disso. Uhum, Né? A gente pensa em endometriose, a gente pensa no útero. sim. Mas, né, existe um comprometimento aí também da questão intestinal, não é isso? Sim. Na verdade, a endometriose ela é uma doença sistêmica, né? A gente associa muito com a parte ginecológica, mas é uma doença sistêmica. E por ser uma doença sistêmica, né, os focos de endometriose, eles podem estar em qualquer órgão, né? Não só intestino, mas, por exemplo, diafragma, que tá né, citei ali o diafragma para a pessoa entender que, inclusive, órgãos que estão longe do útero, né?
E quando a gente tem foco de endometriose no intestino, é claro que a gente tem que avaliar o tamanho, né? A gente tem que avaliar ali alguns fatores do foco, né? Mas ele pode, inclusive, ser grande o suficiente para causar sintomas de constipação, tá? E aí, durante o tratamento, né? Geralmente, esses pacientes precisam de tratamento cirúrgico quando tem uma doença de endometriose muito volumosa, muito importante. E aí, durante a cirurgia, a gente precisa também tratar o intestino, às vezes tendo até que fazer a ressecção, né, de um segmento ali do intestino onde tem esse foco de endometriose. Então, toda paciente com endometriose, né, é importante, vale a pena uma avaliação do intestino. Não necessariamente com a colonoscopia, mas a gente precisa avaliar se tem alguma coisa ali no intestino, porque é um acometimento bastante comum. Doutora, e falando do exame, a colonoscopia, as pessoas têm um grande preconceito, né, em realizar esse exame. A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. Eu queria que você explicasse para o pessoal quais são os riscos reais de fazer esse exame, como que é o preparo, por que que não precisa ter esse medo todo que é colocado aí sobre a colonoscopia. Bom, a colonoscopia, eu acredito que existam duas questões principais relacionadas à colonoscopia, que é o medo do preparo e o medo da perfuração, né? Que é o que eu vejo as pessoas mais receosas. Então, assim, falando do preparo, né? Primeiro a gente tem que entender o porquê que é importante o preparo. Por que que eu preciso fazer um preparo para colonoscopia? Se a gente procura imagens ali na internet, né? A gente consegue ver que os pólipos, que são as lesões, que né, têm o potencial de virar câncer, são lesões muito pequenas. E quando eu falo muito pequenas, são lesões assim de 3 milímetros, 4 milímetros. Na maioria das vezes, o que recobre esse pólipo é a mesma mucosa, né, da parede normal do intestino. Então, imagina que quando o médico está lá fazendo a colonoscopia, eu preciso de um preparo muito bom, sem fezes nenhuma, para eu conseguir identificar esses pólipos. Senão, o objetivo da colonoscopia ele não vai ser cumprido, porque eu não vou conseguir identificar e retirar esses pólipos, certo? E aí, né, falando então do porquê que eu preciso fazer o preparo, o paciente consegue entender que realmente precisa tomar todas as medicações, que são laxativos, né, que vai te causar ali uma diarreia, igual uma diarreia que todo mundo já teve uma diarreia na vida, né? Então vai ficar ali vai ficar em casa, né, vai evacuar várias vezes, mas é uma única vez, né? Uma única vez ali, talvez em 5 anos, né? Você faz o exame, acabou, depois é só daqui 5 anos para você fazer novamente. Não é a melhor coisa do mundo, não vou falar aqui que o preparo é a melhor coisa do mundo, mas é algo tolerável, suportável, que tem a sua real necessidade. Tá? Esse exame, ele é feito, a pessoa tem direito de ter um acompanhante, como que é? Isso. Para fazer o exame da colonoscopia, precisa de acompanhante porque é um exame que tem sedação, né? Então, o acompanhante sempre tem que estar na clínica. E aí, a gente faz o exame, e aí quando termina o exame, chama o acompanhante para acompanhar o paciente, para ficar ali com o paciente, né? E aí, eu acho legal você trazer o risco real de ter uma perfuração é de quanto? Isso. Aí, agora falando da perfuração, né? 0,03%. Esse risco é muito baixo, tá? A gente tem que lembrar também que a colonoscopia é um exame invasivo, né? Então, todo paciente que faz colonoscopia, ele é comunicado sobre isso, assina um termo de consentimento. É importante a gente falar que nada é feito às escondidas, né? Sem conversar com o paciente. Mas é um risco muito baixo diante dos benefícios do exame. E aí, quero trazer uma reflexão aqui sobre isso, né? Que muitas vezes a gente faz procedimentos invasivos, né? Diversos, tá? Principalmente procedimentos estéticos, que não tô aqui julgando, muito pelo contrário, né? Porque eu também faço. Mas a gente não se preocupa com os riscos desse procedimento, mesmo sendo invasivo. Então, injetar, né, medicações no rosto, fazer procedimentos que têm cânulas, a gente pensa no resultado final, né? Quero ficar mais bonita, quero melhorar ali alguma coisa em mim. E quando a gente está falando de algo relacionado com a nossa saúde, é algo que parece que se transforma num problema maior do que deveria ser, né? Eu preciso ignorar o risco? Não. Mas aí, né, qual que é talvez conselho, né? Não sei se seria essa palavra, mas qual é a questão também que eu quero trazer aqui? Que para fazer esse exame, né, o paciente que tem a possibilidade de escolher um lugar, né, uma clínica que seja referência, um médico que tenha experiência,
né? Uma coisa que eu acho muito legal e importante é talvez a pessoa conversar com outra pessoa que já fez a colonoscopia e teve uma experiência positiva, porque, gente, é muito mais pacientes com experiência positiva relacionada à colonoscopia do que com experiência negativa, tá certo? Perfeito. E aí, assim, tem outros exames também, né? Que tem essa sedação, até para pessoa não ficar ali. Sim, o exame, o paciente dorme o exame inteiro. Realmente isso é uma outra preocupação, tá? Ah, eu vou ficar acordada, eu vou ver, não. Não vai ver nada, né? Vai dormir o exame todo. E assim que acaba o exame, a gente acorda o paciente. Quanto tempo dura a sedação? O suficiente para fazer o exame, tá? Porque a medicação que a gente usa é uma medicação que metaboliza muito rápido. Então, assim, terminou o exame, a gente chama o paciente e o paciente acorda e sai andando, né? Talvez ali um pouco sonolento, mas ele sai andando. Não é uma coisa que vai ficar deitada na cama, que precisa ser carregado, nada disso. Eu nunca fiz. Não faço ideia de como é. Eu já Nem o exame com sedação? endoscopia, mas É bem parecido. a colono, não. Não. O ano que vem eu vou fazer 40, né? Vou ter que me submeter aí a um monte de coisas. Não, mas a sedação é a mesma. Então, assim, se você já fez endoscopia, é a mesma coisa da colonoscopia, não vê nada. É. Vamos lá. Tem que ter. O importante é se cuidar, né, gente? Já vai colocando aí na cabeça aí. Gente, mas ué, se a gente tá entrando numa fase que tem que ter uma atenção maior, precisa, né? Sim. Se cuidar. Bom, o que você vê aí em relação aos exames? Você falou que seriam esses o maior mito da colonoscopia, então é o risco de Acredito que sim. esses dois. Preparo, né? A questão do preparo e a questão da perfuração. Perfeito. Doutora, em relação à questão da genética, né? Como é que a gente pode equilibrar essas pessoas que já têm realmente aí um histórico familiar, né? Se eu puder, eu te pedi licença antes, né, da gente começar a falar, mas acho que você pode também trazer, se você puder compartilhar, o que você vivenciou na sua casa. Porque a gente trabalhou juntas, né, com tratamento de ostomias. E você vivenciou também isso de perto, né? Porque às vezes a pessoa pensa assim, a médica tá falando de uma coisa que ela nunca viveu. Tá muito longe da E ao realidade. contrário, né? Você presenciou essas realidades muito de perto. Eu queria que você explicasse um pouquinho para o pessoal, quando já tem o histórico na família, como que é também ter vivenciado esse contexto e o que a gente pode fazer para driblar, para fugir disso, além do que você já trouxe aqui. Isso. Bom, então, primeiro falando bem rapidamente sobre a genética, a minoria dos tumores coloretal, né, são de origem genética, tá? A maioria é o que a gente chama de tumor esporádico, que é aquele paciente que realmente teve algum fator de risco ali ambiental, né? Alimentação, tabagismo, obesidade, e por isso teve o câncer, tá certo? Quando o paciente é diagnosticado com tumor, hoje nós temos inúmeros exames para avaliar se existe alguma mutação genética naquele tumor, tá certo? Pesquisa molecular, a gente consegue avaliar a biologia ali do tumor para eu saber, para eu entender. Não, esse tumor aqui é porque existe uma mutação genética que ainda não tinha sido identificada. Não, esse tumor aqui é um tumor esporádico, né? Que é o que eu acabei de explicar, é o estilo de vida, tá certo? Então, assim, você ter um parente de primeiro grau que teve o câncer te coloca num risco a mais, sim, para ter o câncer coloretal, mas é diferente de você ter uma mutação genética na sua família, tá certo? Porque a maioria das mutações genéticas, elas te colocam no risco, por exemplo, tem mutações de 80% a 100% de ter câncer. Então, assim, eu vou ter um filho e 100% de certeza que ele vai ter um tumor. E aí é óbvio que esses pacientes têm um segmento totalmente diferente, né, que nem cabe eu falar aqui, tá? E aí, falando um pouco do que aconteceu na minha família, né? Meu pai foi diagnosticado com câncer, né? Coloretal, um tumor de sigmoide. A gente fez toda essa pesquisa, né? Obviamente. E não existe nenhuma mutação genética na família, né? Fator ambiental. Então, assim, os parentes de primeiro grau, né? Eu, minha irmã, a gente tem um risco a mais, mas é diferente de falar que tem um tumor coloretal genético familiar. Acho que deu pra entender, né? Deu pra entender. Eu, por exemplo, eu tive a minha bisavó que teve câncer de intestino, mas como era quantos anos atrás eu nem conhecia ela. Aham. Como é que eu vou saber?
né? Mas depois ninguém da sua família teve. Não. Né? Então, provavelmente foi um tumor esporádico também, né? Porque quando existe a mutação genética, é algo muito frequente, reincidente, exatamente. E aí, né, falando da minha experiência, que quando a gente recebe esse diagnóstico, né, de câncer, isso eu já era coloproctologista, né, eu já tinha tido contato com inúmeros pacientes, já tinha tratado inúmeros pacientes, mas quando a gente recebe o diagnóstico de câncer, realmente é um baque, né? Não é algo tranquilo de você receber. Claro que eu sou nova, né? Mas eu acho assim, que de tudo que eu já vivi na minha vida, talvez tenha sido o pior dia da minha vida, né? O mais difícil. A gente recebe esse diagnóstico e aí vem inúmeros medos, insegurança, vai morrer, isso, aquilo. Tudo que a gente conversa aqui que é tabu, mas é uma coisa que tá dentro de nós, né? Então a gente pensa nisso mesmo. E aí, conforme as coisas vão se acalmando, você vai passando por consultas, né? Vai entendendo qual que vai ser o processo, né? E ali do tratamento, esses medos eles vão diminuindo. Não desaparecem, né? Mas diminuem. E eu acho que o que eu posso falar aqui, né? Se tem alguém assistindo que tá passando por isso, é não perder a fé, né? E ter coragem de enfrentar, que realmente não é fácil. A gente muda toda a nossa vida, toda a nossa rotina por conta de um tratamento oncológico. Não é uma coisa fácil, tá? Apesar de eu ter falado aqui que existem grandes chances de cura, né, e tudo mais. Mas são muitas consultas, né, dependendo do que vai acontecer, quimioterapia, radioterapia, cirurgia, internação. Então, assim, você passa a viver ali em função daquilo, mas a gente tem que ter coragem para enfrentar as coisas que chegam até nós, né? Não tem jeito. Com certeza. Doutora, para fechar, eu queria também que você falasse assim. Eu quero trazer ainda 2 pontos. A primeira coisa é sobre essa questão da influência digital, que a gente abriu falando sobre isso, né? As notícias aí, fake news, orientações incorretas, detox e tudo mais. O que você vê aí, não sei se você lembra agora, de informação que pode prejudicar essas pessoas que às vezes estão com algum sintoma ali, pega essa informação na internet e acaba seguindo um percurso totalmente fora do padrão, né, incorreto, não busca o médico, não faz ali a consulta com o coloprocto, às vezes nem sabe que existe essa especialidade médica. O que você pode dizer aí desse pessoal que é influenciador digital e que não tem a real consciência do impacto que eles podem trazer na vida das pessoas? Olha, acho que 2 situações diferentes na internet. Não só dos influenciadores, mas de pessoas também que não são influenciadores e fazem comentários distorcendo aquilo que a gente tá falando, né? Então, assim, já aconteceu comigo, né? De eu postar um vídeo, né, dando ali alguma informação e a pessoa falar assim, não, você tá errado, não é assim. E assim, não que eu seja dona da verdade, mas dando ali uma receita de bolo, digamos assim. Passa babosa que dá certo. Então, assim, gente, cada caso, ele deve ser individualizado, né? Se fosse algo... Se os tratamentos fossem iguais para todo mundo, não existia médico, né? Não existia consulta. Seria alguma coisa muito automatizada, né? Igual iFood. Você colocava ali seus sintomas, sua receita é essa. Então, assim, às vezes é hemorroida igual ao do seu vizinho, mas para você eu preciso de um tratamento X e para ele um tratamento Y, entendeu? Eu acho que essa troca de informação dentro da internet, ela é válida sim, mas a gente tem que ter bastante cuidado, né, na hora de ler e decidir no que vai acreditar. E aí a questão, né, das pessoas ali que têm maior alcance, dos influenciadores, infelizmente, né, nem tudo que tá na internet são informações que a gente pode acreditar, baseado em evidência científica. Então, talvez a forma mais fácil de você decidir se você pode ou não acreditar é pesquisando quem é aquela pessoa, né? Qual que é o know-how que ela tem para falar sobre aquilo, né? Qual que é o currículo, da onde que ela veio. Porque se for uma pessoa que não tem nenhuma formação médica, igual, não médica, não só médica, né? Mas ali não é nem da área da saúde, né? A gente vê muito isso, né? E tá dando ali uma opinião de diagnóstico, de tratamento. No mínimo questionável, né? Uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, eu vi uma reportagem da Roberta Carbonari, que é uma nutricionista bem famosa, que ela falava assim, ela
contou de uma situação, agora no Setembro Amarelo, ela contou de uma situação de uma jovem que estava com depressão e tudo, e que teve um pensamento suicida e ela recorreu à inteligência artificial para conversar com ela, para dar conselhos para ela. E a inteligência artificial foi respondendo aquilo que ela perguntava, obviamente sem interação emocional nenhuma, conexão emocional humana, ao ponto de ajudar ela a escrever uma carta de despedida para os pais. Né? E eu falei, gente, a que ponto nós chegamos? Está lá na página dela, depois você verifica. A que ponto nós chegamos, né, de consultar um chat GPT, o Google, a inteligência artificial de uma maneira muito objetiva, superficial, como se fosse o que você falou, uma receita de bolo para me dar uma solução rápida. E a saúde da gente está muito longe de ser assim, né? É o que você falou, é individualizado, tem que ser algo muito bem avaliado, com exames, né? O corpo humano é muito complexo, né? Pra gente digitar ali 3, 4 sintomas e querer a solução. Cada um de nós somos de uma forma, né? Não tem um exame, o resultado de exames que pode influenciar, enfim. Muito bom a sua fala. E aí, pra gente fechar, eu queria que você trouxesse cuidados práticos do dia a dia, que vão influenciar na saúde intestinal, pra gente deixar aqui pro pessoal seguir te acompanhando e pra gente depois dar seguimento nesse bate-papo, que eu vou sugerir que a gente faça até um bate-papo multi, falando aí sobre a saúde do intestino, trazer uma nutri, trazer aí outras pessoas, que eu acho que vai ficar bem legal. Sim. Primeiro, então, papel higiênico, né? Não utilizar papel higiênico. Quem tá assistindo, faça o teste, depois podem colocar aqui no comentário, me contar que realmente faz diferença. O ideal, lavar com água e sabão, ou chuveirinho, ou lenço umedecido, deixar o papel higiênico para uma situação que realmente não tenha outra opção, tá? Segunda coisa muito importante, reduzir o consumo de carne vermelha. Acho que ficou faltando falar isso aqui, né? Mas a carne vermelha é um fator de risco importantíssimo para o câncer coloretal. A gente está inseridos, né, numa sociedade que tem esse consumo excessivo de carne. O ideal é a gente consumir ali de 450 a 500 gramas por semana de carne vermelha. Então, assim, é praticamente comer carne branca, né, a semana toda e talvez carne vermelha só aos finais de semana. A gente precisa reduzir esse consumo e buscar um estilo de vida saudável, né? Que isso só cada um pode fazer por si, né? Isso aí a gente não compra na farmácia, a gente não consegue pagar ninguém pra fazer por nós. Então, assim, fibras, frutas, verduras. E fazer atividade física, né? A gente precisa disso. Fazer não pensando em estética, em beleza, mas pensando em saúde, em longevidade, né? Em sobrevida. Fazer uma atividade física, parar de fumar cigarro eletrônico. Diminuir o consumo de álcool, dormir, né? Tudo isso que talvez a gente ignore e pense assim, não vai me fazer mal. Talvez não faça agora, mas assim, daqui 20 anos, né, a conta chega. E, claro, você falou das fibras, né, super importante. Consumir fibras, frutas, verduras todos os dias. Tentar se alimentar de alimentos naturais, né, o máximo que você puder. Então, acho que é isso, né? Nossa, eu tenho muitas perguntas ainda. Falta eu falar sobre leite, sobre a lactose, sobre um monte de coisas que eu tenho dúvida do que provoca ou não no intestino, mas fica pra próxima. Combinado. Pra um bate-papo multi que a gente traz aí outros convidados pra interagir com você. Foi excelente. Eu espero que você esteja mais presente aqui com a gente. A gente sabe da correria, mas é muito bom. É um assunto que desperta curiosidade, né? Sim. Eu acho que, de fato, cuidar da nossa saúde, cuidar da saúde intestinal, quando a gente tá com dias ali sem evacuar, né? Com o intestino preso, o tanto que incomoda, o tanto que... Aí a gente lembra que ele existe. Aí a gente lembra que ele existe, exatamente. E o ganho de peso, tem tudo isso, né? Sim. Mas vamos deixar para falar numa próxima. Doutora, muito obrigada pela presença, por estar aqui conosco, por ser parte do Conexão Saúde. E a gente vê aí, quero que você deixe um recado pro pessoal, mas só para deixar lembrança, a gente tá sempre nas quintas-feiras às 20 horas aqui com vocês no YouTube e no Instagram sempre soltando corte para vocês acompanharem os nossos convidados, a comunidade médica que pertence ao Conexão Saúde Minas. Quero que você deixe um recadinho pro pessoal, para eles se lembrarem do autocuidado. Tá chegando aí várias ações de prevenção para o final do ano, acho que é importante.
Bom, primeiro agradecer novamente, né, a oportunidade, realmente foi ótimo, o tempo passou voando. E o recado mais importante, se você tem 45 anos ou mais, ou se você conhece alguém, pai, mãe, tio, que tem mais de 45 anos, tarefa de casa é perguntar se já fez colonoscopia e se não fez, faça colonoscopia. Gente, não existe exame que substitua e só nós podemos cuidar da nossa saúde. Perfeito, pessoal. A gente se vê na próxima quinta às 20 horas. Obrigada, doutora. Obrigada.